Terça-feira, 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ontem, aliás, sexta-feira, iniciávamos a meditação detalhada e prazerosa deste Evangelho de São Mateus, que estamos ouvindo em sequência neste ano. O ano A é o ano do Evangelho de São Mateus. Nós estamos no capítulo 14, entre os versículos 13 e 21, depois de termos ouvido todo o capítulo 13, o capítulo das parábolas. Vemos agora Jesus em marcha. E na sexta e ontem, víamos o enredo desta notícia avassaladora do assassinato, do ponto de vista da crônica, do martírio do ponto de vista da fé, de São João Batista, o último profeta. Vemos Jesus em marcha e retirada pelo mar. E terminávamos ontem com Jesus que se depara com a multidão que se antecipa a sua chegada e já o espera no desembarque. Ali Jesus não faz, exprime uma reação que humanamente não seria esperada, porque afinal de contas, se ele se afastou para um lugar deserto, é porque não desejava estar com a multidão, talvez quisesse, como em outras vezes, explicar algo desta situação da morte de João Batista, porque nós sabemos que entre os discípulos de Jesus já haviam discípulos ou simpatizantes do Batista, alguns que até o confundiram com o Batista. Vemos no versículo 16, no capítulo 16 mais adiante, quando ele interroga os seus discípulos sobre a opinião dos homens, e eles dizem que os homens, o povo, o equipara a João Batista, a Elias, a Jeremias ou algum dos antigos profetas. Pois bem, ele exprime algo próprio da sua relação com a humanidade vivida concretamente naquele povo. Na verdade, compaixão é a palavra-chave para mergulharmos na espécie de amor de Deus por nós. Porque com o pecado o demônio crera ter introduzido, inoculado a grande e a insuperável distância, o abismo entre Deus e os homens, o pecado. E há razões tinha para crer nisso, pois o pecado radicaliza nosso afastamento de Deus. A moral cristã e católica tradicional vai qualificar o pecado em mortal e venial, para dizer que há uma forma de pecado, tão própria, tão essencial, que nos separa gravemente, mortalmente, da vida divina, isto é, da comunhão. Lembrando que nenhum pecado pode apagar plenamente a imagem e semelhança de Deus pela qual fomos criados, mas denigra esta imagem, obscurece essa imagem, como num ícone desfigura a imagem. Enquanto os pecados veniais, mesmo sendo, por ser pecado, experiências negativas em relação ao amor de Deus e à sua vontade, não são capazes de desestruturar fundamentalmente aquilo que somos em relação a Deus, esta força e essa forma de comunhão. Pois bem, compaixão é reatamento, é realocar o homem sob o olhar de Deus, de que se afastara com o pecado, quando mesmo ouvimos o emocionante relato do capítulo 3 de Gênesis dizer: nos escondemos porque tivemos medo, porque estávamos nus. Portanto, quando o olhar de Cristo se abate, se dirige à multidão que o cerca e o espera, não há fastídio. Hoje é meu dia de folga, o que essa gente está fazendo aqui?
Eu queria estar sozinho. O que eles vieram fazer aqui? A humanidade não importuna Jesus, como a nós. A humanidade o comove. Tal é o seu estado decadente, quebrantado e, neste caso, doente. É tão comum imaginar que, por causa de um certo discurso científico, de distanciamento e de objetividade, às vezes o olhar do médico, quando olha, é tão distante, é tão longínquo. É como se o doente não fosse objeto do seu olhar. Ele está mais interessado na tela de um computador, com dados sobre alguém que não lhe interessa. E às vezes respostas rápidas e equívocas, baseadas em interesses farmacêuticos, indicam curas ou mesmo morte de doentes mal diagnosticados, e do qual o destino não lhes interessa. Aquele doente que sai dali e morre porque ele não diagnosticou bem, não traz dor de cabeça, não o preocupa, ele não sabe. Este doente é somente um número, que poderá servir, inclusive, às vezes, para dizer ao governo: quero aumento, porque trabalho muito, atendo muita gente, mas trata-se de número e não necessariamente de pessoas. Jesus não. O cristianismo é marcado pelo encontro pessoal de Cristo com cada um de nós, que nos configura, reconfigura. Jamais Jesus olha de lado, por cima ou por baixo. Não há superficialidade no ser e no agir de Jesus. Isso dá, ou pelo menos estimula nossas pastorais a não serem massivas, burocráticas, desinteressadas ou numéricas. Queremos ter muita gente na igreja? Queremos sim. Queremos que as igrejas sejam derrubadas e sejam cada vez maiores. Disso não há dúvida. Ou queremos cada vez mais espaços de culto e de vida comunitária. Mas não se trata de um mundo anônimo. E algo essencial na compaixão de Jesus é a doença da multidão. Não vou fazer um discurso sociológico da inexistência do recente serviço público, mesmo miserável, às populações em relação à saúde. Os institutos nacionais de saúde, de previdência, não havia nada disso. Médicos eram poucos e, sobretudo, na maioria dos casos, nas cidades onde havia pagamento para esses médicos. Num outro texto, a mulher que tem um escorrimento, um sangue ou uma hemorragia, ou que seja, ela está há 12 anos e diz que ela gastou todos os seus bens com médicos que não a curaram. Pois bem, desta passagem da cura, passa-se a um outro elemento. O cair da tarde oferece aos discípulos a ocasião de aconselhar Jesus. Eles dão ordens a Jesus. Eu gosto muito deste texto. O texto diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto e a hora é avançada. Manda embora toda essa gente para que ela vá às aldeias comprar alimentos. É isso. De vez em quando, pela manhã, nós acordamos e dizemos: vou rezar. E muitas vezes a nossa reza constitui-se uma lista de feira, de mercado. Nós dizemos a Deus o que Ele deve fazer naquele dia. A quem deve curar, ajudar, salvar, perdoar, incrementar. Nós damos tarefas a Deus. E depois nos vangloriamos dizendo: Deus ouviu minhas preces, atendeu as minhas listas, cumpriu as tarefas que lhe dei. Os discípulos dizem a Jesus no imperativo: despede a multidão. Que a multidão busque por si próprio o que comer, já que estamos em lugar deserto e afastado.
Esta ordem não será cumprida, pois Jesus devolve aos discípulos aquilo que eles objetivamente percebem, porque esta multidão que está com Jesus, segundo o Evangelho de São João, há algum tempo, precisa comer e descansar. E talvez no fundo eles quisessem dizer: Jesus, despede a multidão. Jesus despede a multidão para que assim também nós repousemos. Manda-os embora para que assim estejamos em paz. Amanhã concluiremos este belo relato com a verdadeira reviravolta, a outra visão dada por Jesus que define esta narração dita da multiplicação dos pães.